Bem-vindo a todos. Vamos fazer mais uma resolução de uma questão de cálculos químicos, tá bom? Essa questão, que é da FEI São Paulo, ela fala que ele tem um átomo, não identifica qual átomo, só fala que é um átomo, que tem massa de 60 U, unidades de massa atômica, não é isso? Então a massa desse átomo é 60 U. A pergunta dele é: qual a relação entre a massa desse átomo e a massa de carbono 12? Tá bom? É uma questão objetiva, é de marcar, e ele quer saber a relação que existe, tá certo? Bom, então como é que a gente vai resolver essa questão? Então ele está usando aqui uma linguagem matemática, pessoal. Relação entre a massa desse átomo, que é 60U, e a massa do carbono 12. Primeira pergunta fundamental, primeira coisa fundamental que você tem que saber é: qual é a massa do carbono 12? A massa do carbono 12, ela equivale a 12U, não é isso? Já que é o carbono 12, é aquele carbono que foi usado como padrão. Você lembra na aula? O padrão é 1 sobre 12 do carbono 12, ou seja, o carbono 12 foi dividido em 12 pedaços, 12U. Então o carbono tem 12 unidades, tá certo? Sabendo que a massa do carbono é 12 unidades, aí é só entender matematicamente a palavra relação. Então como é que eu acho a relação entre a massa desse átomo e a massa do carbono 12? Eu posso achar a relação entre eles fazendo a divisão entre eles. 60U dividido por 12U, tá? Olha só. Então a relação pode ser uma divisão entre eles, simplesmente isso. Então na hora que você divide entre eles, você tem uma relação entre eles. Quem é maior? O carbono aqui, ó, carbono já. O átomo é 60U, então ele é maior, tá certo? Então ele vai ter uma massa maior. Agora você vai ver a relação entre eles, ou seja, quantas vezes é maior. Então você divide 60 por 12. Fazendo essa divisão de 60 por 12, você tem a resposta de 5, olha só. Então a alternativa correta é aquela que tem 5. Por quê? Porque esse átomo é 5 vezes maior que o carbono 12, né? Tá? 60 sobre 12 dá 5. Então a massa desse átomo é 5 vezes maior. Então a relação que guarda entre eles dois é uma relação de 5, tá entendido? Então era essa a alternativa para marcar. Então era só fazer isso aqui e você resolvia a questão. Questão considerada de fácil também, a média no máximo, tá certo? É só entender a linguagem matemática. Relação, tá? Então você pode achar a relação dividindo eles. 60 sobre 12. Aí você vai ter resposta de 5 vezes. Este átomo aqui é 5 vezes maior que esse, tá? Ou este átomo aqui é 5 vezes menor que esse. É uma relação que existe entre eles, tá bom? Então, entendam o raciocínio utilizado para você poder utilizar em outras questões. Não é para memorizar a questão que a gente resolve, e sim entender como ela foi resolvida. Guardar o raciocínio utilizado, ok? Então, até a próxima.